C3PO, onde o rock e a rima não param. Vou ver quem me quer bem, não tem pra ninguém. Embora que o tempo passe, vou a mais de 100. Quando me encontrou, foi pra falar de amor. Bagulho que não é comprado, tem nenhum valor. O certo e o errado, caminham lado a lado. Numa escolha certa, requer muito cuidado. A gente é louco, espera pouco, mas a gente sabe muito bem que quer. Na vida pra crescer não existe outro jeito. É vivendo, crescendo e mantendo o respeito. Do som trago meu orgulho, minha dignidade, sabedoria, a palavra pra viver a mil nesse mundo doidão. Sair ilesos que apresentam ruinzão e tento te derrubar de tudo quanto é jeito. Sobrevivi lá na quebrada e tenho duro meu queixo. De tanto dar minha cara pra bater, eu já vivi, venci, sei muito bem o que fazer. Vou ver quem me quer bem, não tem pra ninguém. Embora que o tempo passe, vou a mais de 100. Quando me encontrou, foi pra falar de amor. Bagulho quando é contado tem nenhum valor. O certo e errado, caminham lado a lado. Numa escolha certa, requer muito cuidado. No dia 23 de junho, entrou em vigor o Marco Civil da Internet brasileira. A lei define novas regras para o uso da web, com garantia de qualidade e velocidade, independentemente do tipo de navegação contratada. Outro direito garantido é a privacidade de informações pessoais e registros de acesso. Já somos mais de 60 milhões de usuários de internet no Brasil e queremos saber o que muda concretamente com a nova lei? E vai haver fiscalização? Será que ganhamos ou perdemos a nossa liberdade de expressão? Seja bem-vindo a mais um programa Rede de Olhares, ao vivo, aqui pela UX TV. Emissora parceira do canal Futura e também um canal de identidade. Hoje nós vamos falar sobre o Marco Civil da Internet. E você que está em casa pode participar ao vivo neste horário das 6h30 da tarde. Basta entrar em contato através das nossas redes sociais, que estão aí na sua tela. Pode ser pelo Twitter, no @UXTV, pelo nosso facebook.com/UXTV e ainda você pode assistir a nossa programação ao vivo e também os nossos detalhes através de uxtv.com.br, o nosso site. Para entender melhor um pouquinho sobre o Marco Civil da Internet, nós recebemos hoje aqui no estúdio professores de Direito da Universidade de Caxias do Sul, de Comunicação, de Sistemas de Informação, representantes do Trinopolo, do Procon e jornalistas. Todos nós, é claro, somos usuários da internet. Na nossa parte artística, a banda C3PO, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela presença de todos vocês. Gostaria de começar o debate de hoje pedindo para vocês, pode ser para o professor Luiz Fernando ou também para o Vergani, o que é exatamente o Marco Civil da Internet, para o pessoal que está em casa entender o que está acontecendo no país. Bom, antes de mais nada, boa noite aos colegas aqui. O Marco Civil da Internet, ele é uma legislação nova no mundo, não apenas do Brasil. Ela inaugura uma nova fase no que diz respeito à internet. É claro que nós tivemos uma questão que ajudou isso a acelerar, já que estava um tanto trancado no Congresso, que foi a questão da espionagem entre estados. Isso agilizou um pouco o processo legislativo. Mas o fato é que, de qualquer maneira, já havia no Congresso Nacional, por parte dos nossos representantes legislativos, um interesse muito grande em regulamentar esse palco novo, que é um palco virtual. Tanto é que já há muito tempo existia mais de 40 projetos em trâmite. E o que acontece? O Executivo, ou seja, o governo federal, lá pelas tantas, como eu disse, com uma motivação a mais, ele puxa para si a responsabilidade, até porque vi que há também necessidade, outras necessidades, como a questão da proteção dos dados, a neutralidade da rede e assim por diante. E aí, finalmente, sai, então, num evento mundial, aqui sediado no Brasil, sai, então, a sanção presidencial, conferido, então, um novo diploma legal,
aqui, como eu disse, até outros países como a Islândia tentaram fazer via referendo, mas não tiveram sucesso. Filipinas tem em trâmite um processo legislativo idêntico, mas também até agora não saiu. Ou seja, é um documento novo, é muito novo, é de vanguarda, sim. Mas ele tem, por isso, ele tem seus bônus, tem seus ônus e assim por diante. Vergani, por que demorou tanto para sair do Congresso? Quer dizer, foram pelo menos 3 anos de luta aí para que esse projeto fosse aprovado. O projeto de lei começou lá em 2009, foram 5 anos. Iniciou-se pelo Comitê Gestor da Internet Brasileira, que colocou isso em pauta. O Ministério da Justiça abriu pela primeira vez no Brasil uma consulta pública pela internet. Teve diversas audiências públicas que percorreu o Brasil, inclusive nós tivemos uma em Porto Alegre, eu tive a oportunidade de participar, onde todos os atores foram convidados, seja usuários, seja operadoras, seja provedores, sejam desenvolvedores de sistemas, a academia, enfim, para que pudesse participar. E ela demorou tanto porque, Isadora, tinha-se alguns itens, em especial a neutralidade, um item muito debatido, muito forte, onde teve uma queda de braço enorme entre os atores. De um lado, grupos econômicos fortíssimos, principalmente pelas operadoras. De outro lado, os internautas, né? A comunidade da internet, lutando pelos seus direitos, que se mantivessem a neutralidade da rede, para que arranjos de grupos econômicos não pudessem vir a existir, né? E aí, na contratação de um serviço de internet, nós poderíamos ter que pagar valores diferenciados por pacotes diferenciados. Eu vou dar exemplos, assim, tu pega uma operadora com provedor de aplicações, tu poderia pegar uma Claro dando preferência para o serviço da Facebook, que é um provedor de aplicações. Isso, com a neutralidade, se manteve igual. Fomos, num bom sentido, vencedores, a comunidade da internet, porque todos nós somos internautas, utilizamos o serviço. Então, esse foi um dos itens muito forte do debate. A privacidade, como bem disse o professor aqui, o colega, também iniciou-se ali no final, em função do problema Snowden, onde a NSA, aquela agência de segurança americana, veio para o mundo, onde a nossa presidente, inclusive os dados dela foram invadidos. Então, ela colocou esse assunto em pauta no Congresso e deu um ultimato aos nossos legisladores. Então, isso motivou, como bem disse o professor, que as coisas realmente acontecesse. E outro item muito forte que teve um debate foi a responsabilidade. Em alguns momentos se pensou que deveríamos responsabilizar o provedor, né, em relação a um post errado por uma pessoa, e que não é bem assim, né? A gente costuma dizer muito sobre o exemplo do correio. Se uma pessoa manda uma mensagem, uma carta para outra ofendendo-a, o correio não tem nada a ver com isso, né? O provedor não tem nada a ver com isso. Por exemplo, eu vou postar algo errado no Facebook de uma pessoa. O Facebook não tem nada a ver com isso. Então, isso também demandou um tempo para que as pessoas compreendessem, entendessem e se mantivessem pilares fortíssimos na área jurídica, se mantivesse toda uma história já junto ao nosso judiciário, porque o Marco Civil, que é como se fosse uma Constituição Federal da internet, é assim que se debateu, não poderia passar por cima do judiciário. Nós já temos um judiciário forte, que atua de forma isonômica, e nós temos que trabalhar junto com ele. Então, todos os atores tiveram essa oportunidade e, por isso, da demora. Ok, vamos passar para o professor Giovanni. Tudo bem, professor? Tudo bem. Boa noite, Temos Isadora. mais vantagens do que desvantagens, na tua opinião, professor? Eu acredito sim. Eu acho que o marco ele veio garantir alguns direitos a todos os atores ali, em especial uns aspectos de liberdade e da privacidade, né, que são 2 pilares, além da neutralidade, porque garante assim que eu possa me expressar, né, que eu use a internet como um meio ali de expressão, e por outro lado garante também a isenção ali do provedor ali de acesso a não ter que responder por isso, né? Claro. Então acho que isso aí ele trouxe esses 2 pilares, ele trouxe um conjunto ali de regramento ali interessante, né? E a questão
dos provedores de aplicação, né? Então, eles não podendo interferir no conteúdo, né? E fazendo, então, só utilizando a internet ali como meio, garante, então, com que eu tenha essa liberdade, né? E eu possa, então, utilizar a internet ali como meio de expressão. E, como eu falei ali, exime, tem um outro lado que ele não possa interferir naquilo, não possa fazer algum tipo de censura e também não seja cobrado por isso. Claro. Professor Luiz Fernando, as empresas podem continuar vendendo os nossos dados? Todo mundo fala em marketing dirigido, que tem um outro nome, cientificamente falando, mas as empresas podem vender os nossos dados para outras empresas ou só se a gente autorizar, professor? Isso, tecnicamente falando, se chama redirecionamento comportamental. Ou vulgarmente, marketing dirigido. O marketing dirigido, ele acontece mais ou menos assim hoje em dia. E isso é apenas uma técnica. Sim. Nós temos inúmeras técnicas. Veja só, eu lá pelas tantas quero fazer uma consulta de preço prévia a qualquer desejo final meu de compra e vou lá fazer uma consulta de um tênis para corrida, especialíssimo. Aí entro em determinado site de compra, faço, no caso, a pesquisa, mas os comerciantes e responsáveis por sites de compra, eles sabem que 98% das consultas feitas por consumidores não resultam em compras. O que acontece hoje em dia é que os sites de compra não aceitam não do consumidor. Os sites de compra dizem, tudo bem, tu pesquisaste, mas eu instalei um cookie junto ao teu computador, ao teu terminal, eu estou sabendo que tu teve interesse por determinado produto especialíssimo, que é um tênis para corrida, e agora tem mais. Eu vou ficar te enviando mensagens, não necessariamente spam, mas publicidade, anúncio, aonde tu fores acessar. Ou seja, um outro site que não tem relação nenhuma com aquele site de vendas e compras para teu computador ou smartphone, ou o que for, aplicativos em geral, por coincidência nenhuma, estará lá anúncios vinculando a esse tênis. E mais. Vamos dizer que lá pelas tantas eu realmente decido então fazer a aquisição do tênis e faço a compra. Registrado essa compra, o que vai acontecer? Aquela empresa detentora da informação, ela vai comercializar esse dado junto com outros tantos dados de outros tantos consumidores para alguma outra empresa afim que comercialize, sei lá, meias esportivas adequadas para corredor. Vejam só que o Marco Civil da Internet ele tem uma propriedade muito grande. Ele deu muita atenção à questão da proteção dos dados. O problema é que nós temos algumas deficiências nesse sentido. Mas quando eu comecei minha fala hoje, eu comecei manifestando que ele é um diploma legal inauguradora, de vanguarda. Não significa que ele está pronto. Tá? Houve uma oposição e, enfim, diversas forças aí se degladiando no fazimento desse projeto, quanto trâmite, quanto lei agora. Ele realmente não está pronto, ele não está perfeito. Porque essa questão, por exemplo, do marketing dirigido, o redirecionamento comportamental, ela exige alguém que fiscalize. E esse alguém que vai fiscalizar só pode ser o Estado. Não vai privatizar a fiscalização. Os PROCONs, junto com, no caso, vamos chamar assim, PROCON federal, para ficar mais fácil, ele não tem essa função, ele não está nem preparado para isso. O que tem e acontece em outros países, no caso, na Europa, é predominante, cada Estado membro da União Europeia tem sua própria agência fiscalizadora. Como acontece no México e outros países, temos associações nesse sentido que agregam, como eu disse, agências especializadas em fazer a fiscalização. E isso eu vejo com uma certa dor e uma certa tristeza que não tenha surgido no marco já a inclusão de alguém que vai fiscalizar. Porque nós no Brasil somos ricos em leis, nós temos muita legislação e efetivamente pouco cumprimento da legislação. Esse eu vejo como um grande problema cultural, inclusive no Brasil. Sim. Dagoberto, representando o PROCON, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, obrigado pelo convite. Eu acho que é bem provincial também esse debate, né, e é muito importante. E nós, como PROCON, nós entendemos que, foi como o Fabiano falou, que essa construção feita foi de várias mãos e de vários interesses também. Então, como a nossa Constituição, como Código de Defesa do Consumidor, ele foi criado,
Quer dizer, houve interesses, a questão da transparência, a questão da legislação, mas eu acho que o Marco Civil ele vem, e o Fernando colocou de uma maneira muito, muito importante, que não está pronto ainda. Nós temos uma ideia, temos uma legislação, mas a sociedade vai ajudar a construir. É o pontapé inicial. Claro, mas aí é que está. Eu acho, até pelo tempo que o Vergani falou também, que às vezes eu prefiro uma lei que ela demora mais para ser elaborada, para ser construída, do que às vezes uma lei só de gabinete, que ela vai acabar com um mandato de segurança, vai acabar com uma representação judicial, tu vai judicializar, onde nós temos um judiciário hoje que está engessado, que não anda, né? E eu acho que, então, quando a gente constrói hoje uma legislação, eu acho que por mais que ela demore, às vezes é melhor que todos os atores sentam na mesa. Claro que houve uma negociação, alguém cedeu de um lado, claro. mas é muito melhor e avança muito embora demore, mas eu acho que essa questão, o avanço dela, ela é bem mais produtiva e dá um resultado muito mais positivo para a sociedade na hora de buscar valer os seus direitos. Vergani, quer complementar? Isadora, assim, ó, esses 3 pontos que eu citei há pouco, né, a neutralidade ela foi garantida. É importante que os nossos telespectadores saibam disso, a neutralidade venceu, está garantido. O artigo que acomodou isso, inseriu-se ali uma palavra que é ouvir, né, um verbo que é ouvir, onde, no caso, o presidente da República, através de um decreto de lei, uma medida provisória, né, os juristas que podem me ajudar, pode vir a executar a força, num bom sentido, de ter, quebrando essa neutralidade quando o serviço vem a exigir isso, né? Se for de segurança nacional ou se for de voz, por exemplo, o famoso VoIP, né? Voz sobre IP, que necessita-se de um controle dos pacotes para que seja entregue aquele serviço para o usuário, né? Outro, se tratando de spam, a porta 25 para a porta 587, também é necessário ali o ator fazer um trabalho no dado. Quebra-se a neutralidade, mas sim em funções, em características técnicas. E, nesse caso, a presidente tem que ouvir a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, e o Comitê Gestor da Internet. E nós acreditamos, nós da comunidade, nós representantes da internet, que nenhum gestor público irá se sobrepor à comunidade da internet. Isso se dará um tiro no pé dele a nível eleitoral e tudo mais. Então, isso foi muito bem garantido, bacana. Não teremos arranjos de grupos econômicos que venham a prejudicar os cidadãos. Isso que fique bem claro. Em relação à privacidade, o professor Fernando aqui estava dizendo, também está garantido. Ou seja, aquela empresa que presta um serviço normalmente de forma gratuita, são esses grandes players mundiais, como Google, como Apple, como Microsoft, como Facebook, que disponibilizam um serviço de forma gratuita, como, por exemplo, o e-mail, um Gmail, ou no Google e o Yahoo da Microsoft. Essas empresas não podem repassar essas informações, mesmo que seja de cunho de segurança, como se aventou agora nos Estados Unidos, no caso da NSA, que essas empresas poderiam ter passado para a Agência de Segurança Americana. Esses dados dos brasileiros estão garantidos. Essas empresas não podem passar para ninguém esses dados, senão terão penalizações. Claro. Mas para uso próprio, sim. Se eu utilizo um e-mail da Gmail, quando eu for entrar ali e eu trocar uma mensagem com alguém dizendo que eu tenho interesse em carro, eventualmente pode aparecer um banner da Fiat ou da Ford, porque ela está patrocinando a Google. Sim. E no nosso acordo que tem entre usuário e Google, está claro isso, está evidenciado, porque é desta forma que essas empresas se viabilizam. Claro. E o terceiro item ali da responsabilidade, ficou também muito claro que se eu faço um post, exemplo aqui, de forma errônea contra o Dagoberto, o Dagoberto pode solicitar via mandato judicial, sempre respeitando a questão jurídica, aqui temos os representantes da área jurídica, que seja tirado aquele post. Mas para isso ele vai ter que entrar na justiça, ele vai ter que provar, vai ter que sensibilizar um juiz de que o post que eu fiz a ele é errado. Sim. Agora,
Se for um post com questões sexuais, nessa linha, sim, aí pode ser tirado diretamente, solicitado, e o provedor de aplicações como Facebook, como YouTube, enfim, principalmente das redes sociais, ou Terra, ou UOL, ou o portal aqui da UX, inclusive, com certeza irá tirar isso de forma imediata. Claro. Essas são dúvidas que muitas vezes as pessoas nos perguntam, e o meu objetivo aqui foi te responder de forma muito didática e direta. Claro. Vamos falar sobre isso ainda no segundo bloco, porque agora eu quero falar com o Alisson. Vamos passar o microfone para ele. Tudo bem, Alisson? Bem-vindo. Você teve uma série de problemas com uma dessas empresas que você contratou na sua casa, é isso? Isso aí. Que problemas foram esses? Na verdade, é a questão da internet, né? Eles falavam que iam dar 15 mega e, na verdade, ia muito devagar. Então, a gente ia lá, ligava e ficava, às vezes, meia hora e não era atendido. E também a questão que, enfim, a gente efetuava o pagamento, às vezes não pagava uma e vinha juros abusivos. Aí, o que eu fiz como cidadão? Fui lá no Procon, liguei para eles também e procurei resolver o caso, né? E conseguiu resolver? Consegui. Até eles procuraram me dar um desconto também, né? Acho devido de medo, alguma coisa de Para te de não botar na trocar, justiça, né? Também de operador. E daí a gente conversou e tá tudo certo. E tu acha que essa lei, o Marco Civil, vai te proteger mais como consumidor, como usuário de internet do que antes? Olha, eu acho que sim, acho que todo cidadão brasileiro espera isso, né? Que a Dilma ou alguém faça alguma coisa por nós, né? Cidadãos brasileiros, que a gente fique protegido, né? Quanto à internet, sobre os nossos dados, né? Ok, vamos passar para a Sandra. Tudo bem? Bem-vinda. Oi, boa noite a todos, a todas. Foi uma construção coletiva, talvez por isso tenha demorado tanto quanto demorou. Mas também não é a solução para todos os nossos problemas, isso? Bom, eu acredito, como jornalista e uma pessoa que trabalha, e eu sou uma usuária constante de internet, de novas mídias, eu trabalho com isso, eu vivo com isso. A impressão que eu tenho é que tudo ainda é um construto, não tem nada pronto. E aqui no Brasil, a gente é um povo que gosta de mexer, então talvez a gente tenha alcançado esse pioneirismo, assim. Mas, de toda forma, foi feito, sim, com a sociedade civil. Ótimo. Eu não sei, alguém aqui conhece uma lei aplicada que comece a funcionar tão rápido? Acho que isso não vai acontecer, assim. Que bom que criou-se algo, sabe? Porque, pela nossa experiência, a gente tem a TV aí. Quem discordar, tudo bem, mas a gente acabou... É um setor hoje que ele é dominado por grandes corporações, tanto em questão de acesso quanto em questão de conteúdo. Então, eu acredito, e entendo que muita gente também entende isso, que um território sem algum tipo de regulação, ele é um território sem dono. Então, as pessoas que têm mais dinheiro, que têm mais aporte, elas vão estar presentes ali de uma forma mais forte, impondo tanto a sua ideia quanto o teu tipo de alcance, de público. Acho que o Marco Civil ele vem justamente para isso, sabe? Para proteger a sociedade e, ao mesmo tempo, dar direitos iguais para todos. Democratizar o acesso Exatamente. Mesmo. Isso tudo, sempre lembrando, uma democracia se faz dessa forma, porque sem leis, sem regulamentação e, ao mesmo tempo, sem participação social, a gente tem uma ditadura. Então, só complementando, e outra coisa também, mantendo a internet sem nenhum tipo de regulação, a gente corre o risco de só ter um tipo de conteúdo voltado para um só tipo de público, e isso eu acho que não é bom para mim, nem para você, nem para ninguém. Acho que é mais ou menos por aí. Obrigada, Sandra, por enquanto. A gente vai fazer um intervalo, mas antes eu vou conversar com os meninos da C3PO, porque eles utilizam muito bem a internet para divulgar a banda. Tudo bem, Boa Rogério? noite, tudo bem, Bem-vindo. Isa? Obrigado. Bem-vindo a toda a banda, rapazes. Vocês também utilizam a internet. O que vocês pensam sobre o Marco Civil? A gente utiliza bastante, né? Eu acho que nessa questão de música, de arte, de informação, né? São os principais meios, né, de comunicação, né? Até porque tu consegue abranger mais gente do que está além do teu alcance físico, assim, né? E com certeza eu acho que tudo que vem
para regular algo em prol do cidadão, ele é digno da atenção, né? Da atenção e da aprovação do alvo que é o público, o povo, né? Então, eu acredito que seja algo positivo. Concordo também ali, né, com a colega que é uma lei que recém está sendo criada, né? Eu acredito que, vamos comparar com as leis que fazem em relação ao call center, né? Todo ano tem a lei, mas na prática ainda segue quase que a mesma coisa, né? Então, Sim. acho que não vai ser uma medida tão forte e tão pouco a curto prazo vai ser uma coisa, né? Então, mas é algo que está se construindo, né? Então, eu particularmente ainda estou pagando assim para ver certas coisas, né? Ah, muito bem. O que a gente vai ouvir agora, então, meninos? Agora vamos tocar a música por inteira ali, né? Que ela se chama Ágora, que é uma letra um pouco mais reflexiva, assim, a respeito da prioridade às coisas simples da vida. Ok, então. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo e volta na sequência, falando mais sobre o Marco Civil da Internet. Com vocês, a banda C3PO. Queria que tudo fosse tão diferente, que as pessoas parassem um pouco pra pensar sobre deixar de ser indiferentes, sobre deixar seu ego um pouco mais de lado. Cada vez esse mundo evoluído mostra suas velhas garras. É preciso sonhar, é preciso acreditar, é preciso fazer acontecer, sem esquecer quem está do lado de você. Histórias pra contar, tempo pra passar, felicidade assim. Histórias pra contar, tempo pra passar, felicidade sim. Felicidade. Yeah! Será que a guerra e o ouro tem mais valor? Tem mais valor. Será que a guerra e o ouro tem mais valor? Faz quanto tempo que eu não te vejo? Vamos marcar algum dia desse. Se foram os anos, pela marca no meu rosto, se foram os anos. Vale o tempo que se passa longe da família e das pessoas de quem se gosta mais. Vale o tempo que se passa longe da família e das pessoas de quem se gosta mais. Eu ainda posso na consciência humana, acredito no sorriso de criança, no olhar inocente de esperança de quem te ama e quem te ama. A guerrilha urbana em mais um dia, cansaço, descrença, uma infelicidade. Milhares de pessoas, esse é o preço. Mais. É preciso sonhar, é preciso acreditar, é preciso fazer acontecer, sem esquecer quem está do lado de você. Histórias pra contar, tempo pra passar, felicidade sim. Felicidade. Histórias pra contar, tempo pra passar, felicidade sim. Felicidade. 3 anos atrás, conheci alguém que me fez andar mais certo. Me dá vontade de gritar seu nome e estar lá. Quando acordar e poder sentir de perto seu corpo junto ao meu, seu coração pulsando junto ao meu.
Ao som da banda C3PO, Rede de Olhares de hoje está de volta ao vivo aqui pela UX TV, emissora parceira do canal Futura e também um canal de identidade. Marco Civil da Internet e agora? É isso que nós estamos falando hoje aqui no Rede de Olhares. E você que está em casa ainda pode participar nesse horário das 6h30 da tarde através dos nossos canais de interatividade que estão aí na sua tela. Pode ser pelo Twitter, no @UXTV ou pelo facebook.com/UXTV. Assista a nossa programação completa pelo site uxtv.com.br. E agora eu convido você que está em casa e também os nossos convidados que estão aqui no estúdio hoje a acompanhar uma reportagem que a nossa equipe fez, mostrando a história de uma mulher e de um homem que têm usos bem diferentes quando o assunto é internet. Olha só. Na verdade, eu preferi faltar luz do que faltar internet. Há muito tempo eu não sei o que é banco e talão de cheque. Basicamente, eu só uso a internet para fazer esse tipo de operação. As minhas amigas, a grande maioria, me pediu um e-mail e eu não tinha. Aí me senti envergonhada. E aí digo, não, tá na hora, né? Marcelo, 42 anos. Fica conectado mais de 14 horas por dia. Dona Gladys, 60 anos. Fica no máximo 1 hora. Usuários que utilizam uma das ferramentas de comunicação mais populares do mundo, de maneiras muito diferentes. Ela nos expande a nossa capacidade intelectual. Ouço falar, né, de que ela não é de total segurança. A professora aposentada percebe que a dimensão da internet às vezes assusta. Mas mesmo assim, tem muita gente na rede. Só em 2012, os brasileiros ocupavam a 2ª posição de país de maior acesso no mundo da rede social Facebook. Com o objetivo de garantir a segurança, após 3 anos de discussão no Congresso Nacional, foi sancionada a Lei de número 12.965, o Marco Civil da Internet. Desde abril deste ano, o uso da ferramenta é regulamentado no Brasil. O primeiro país a constituir direitos e deveres, tendo em vista a internet como um espaço livre e democrático. O Marco Civil da Internet, para se entender, ele seria mais ou menos como uma constituição para o uso da rede. Só agora é que o governo, principalmente a partir dos conflitos que houve, né, o ano passado sobre espionagem na internet, é que o governo então entendeu que seria mais necessário então se estabelecer normas, né, para regular essas situações, esses conflitos. A lei prevê novas regras para o uso: a neutralidade da rede, qualidade e velocidade do tráfego, independentemente do tipo de navegação contratada. Direito à privacidade. As informações pessoais não poderão ser comercializadas sem autorização do usuário. Provedores e empresas como o Google e o Facebook serão obrigados a manter no mínimo por 6 meses as informações do cliente. A exclusão só poderá ser realizada por mandato judicial. O internauta, sentindo-se lesado, pode recorrer ao PROCON, à Justiça e ao Ministério Público. A internet é uma coisa muito grande, é muito ampla. Se tenta, com o Marco Civil, regularizar algumas coisas. Mas, com certeza, tem coisas que vão escapar e tal. E é um assunto muito complexo, porque uma rede, assim, o poder de uma rede, muita gente não se dá conta de uma informação que foi postada agora, assim, instantaneamente. Essa informação, ela está à disposição do mundo. Claro que, como tudo na vida, né? Se você usar para o bem, você vai ter bons resultados. Se você usar para o mal, os resultados não podem ser aqueles que não esperados. Já aconteceu de ficar 2, 3 dias sem acessar, daí eu sinto falta de me atualizar. Muita gente ainda desconfia sobre a segurança da internet. Vergani, quais são as punições que a gente pode ter a partir dessa lei nova que tem por aí? Já estão vigorando as punições ou ainda nada é muito concreto nesse sentido também? A lei já está em vigor, portanto, com certeza
já se pode fazer uso, né, dos seus direitos nesse sentido. Quem regula isso é o próprio judiciário, enfim, as sanções são as tradicionais que nós já conhecemos. Mas eu queria ampliar um pouquinho o debate aqui, Isadora, e fazer um trabalho com todos sobre essas redes Wi-Fi, essas redes abertas que nós encontramos em praças públicas, em prédios públicos, rodoviária, aeroportos, nas nossas próprias residências. Como fica isso com o Marco Civil agora, onde se tem responsabilidades em jogo e fica claro de quem é o culpado, enfim, né? Então, eu peço que os telespectadores fiquem atentos se tem Wi-Fi na sua residência, que a maioria, todos nós já temos Wi-Fi em casa. Aqueles que deixam aberto esse Wi-Fi podem ter algum problema sério de outras pessoas, vizinhos estarem utilizando, ou pessoas não autorizadas, ou se você cedeu, inclusive, a sua senha para outrem, esse cedeu para outra pessoa. 7,8 milhões de pessoas acessam hoje a internet de forma, como nós brincamos, gato-net no ramo de internet, a gente fala isso. E isso é um problema sério, porque quem irá responder por isso será o proprietário daquele acesso de internet. Exemplo, se eu tenho na minha residência, se eu tenho no meu estabelecimento comercial um bar, um restaurante, uma pizzaria, uma universidade, como é o caso aqui, e esse acesso estiver aberto e uma pessoa utilizar essa internet e cometer um crime na internet, no momento que a pessoa que foi lesada vira procurar os seus direitos, chegar na Polícia Federal, que é o órgão que... Polícia Federal, internet é uma lei federal, quem responde por isso é federal. A Polícia Federal solicita ao Comitê Gestor da Internet de quem que é aquele IP que postou aquilo, e aí vai chegar que aquele IP, por exemplo, é de uma operadora como se fosse a Oi, no exemplo, que chegou e vai dizer que foi a UX, e aí vai chegar aqui o mandato judicial e vai ser pedido para o reitor aqui. Sim. Quem foi que acessou a internet no dia tal e na hora tal? Se a UX não souber responder isso, quem foi essa pessoa? Quem vai responder civilmente e criminalmente vai ser a UX ou o gestor de tecnologia aqui da Universidade de Caxias do Sul. Então, está aí a importância de fazer a identificação das pessoas que estão utilizando essas redes. Eu sei que a UX possui um sistema muito forte pela matrícula dos alunos aqui, mas proprietários de bar, gestores públicos que liberam acesso à internet em praças públicas... Não costumam ter esse controle. A partir de agora, eles têm que prestar um pouco de atenção. Novos arranjos comerciais, a indústria que está aqui também. Eu estou aqui representando o Trinopolo, uma associação caxiense com mais de 150 empresas associadas de softwares, internet, enfim, já começam a apresentar produtos, soluções onde que você consegue fazer com um like ali, você dá uma curtida, a gente já sabe quem é essa pessoa, se caso ela vir cometer alguma infração, que a gente busque essa pessoa, porque senão pessoas inocentes serão penalizadas. Isso atinge a todos nós. Claro, claro. Quero ouvir o professor Álvaro, tudo bem? Professor, coordenador de jornalismo aqui da Universidade de Caxias do Sul. Bem... Professor, na sua visão, é realmente um grande avanço? Ele traz benefícios, traz a democratização à nossa pauta mais uma vez? Eu quero comemorar o Marco com um meme. Dá-lhe pau, Marco, dá-lhe pau, porque é isso. É realmente este momento. E estou comemorando o Marco Civil da Internet com essa brincadeira com o meme, porque é o primeiro passo onde, literalmente, o cidadão é chamado à sua responsabilidade. Não é só para o direito, não é só pelo... Mas aí o Marco Civil da Internet, ele representa hoje a responsabilidade que é o executar essa relação de cidadania. E é um processo que vem construindo, eu fico contente por causa disso, que nós começamos a ensaiar este passo lá quando a nova Constituição, em 88, quando nós mexemos no caráter da comunicação social. Claro. E esse processo todo vem o primeiro ensaio com a TV a cabo, onde há um processo de abertura, há um processo de regulamentação, e que já deveria ter sido regulamentado, já deveria ter ocorrido o marco da comunicação de massa,
não aconteceu por uma série de situações, inclusive pela própria tradição e formação deste negócio. Sim. Que é a comunicação social, os grandes conglomerados, o monopólio, os oligopólios e tal. E o mais interessante da internet neste processo é que os novos vieram com novas ideias. Então vamos passar para eles, gera professor. essa ação. Obrigada, professor. Teu nome, por gentileza? É Estevam. Estevam, estava me dizendo antes do programa começar que também estava meio por fora dessa questão porque é muito volátil. O que tu pensa agora depois de todo esse programa que a gente fez sobre o Marco Civil? Eu já tinha dado uma pesquisada meio por cima, tipo, por exemplo, no Facebook, pessoas que comentam sobre isso. E eu não tinha ainda uma opinião muito concreta do que era. Agora eu já consegui esclarecer um ponto. Tanto que eu estava conversando com a minha colega, que é a Maiara, que talvez quem era contra, no começo, o Marco Civil era porque desconhecia do que ele se tratava. Ou até mesmo porque era contra o governo, que está agora no poder. Sim. Então eu acho que, ouvindo o professor Álvaro e todos os convidados, agora eu vejo que o Marco Civil veio para o bem, veio para ajudar a gente, garantir os direitos e os nossos deveres também com a rede. Vamos ouvir a Maiara, então. Maiara, tá mais claro o que é o Marco Civil agora? Sim, muito mais claro. E a coisa eu acho que eu mais comemoro do Marco Civil também é a neutralidade, concordando com o professor Álvaro, já que o nosso país carece de uma regulamentação dos meios de comunicação, pelo menos na internet a gente consegue assegurar essa livre expressão nossa livre expressão, né? Também é um lugar onde a gente pode organizar protestos, manifestações, enfim, como ocorreram no ano passado, e eu acho que é bem importante que esse direito seja assegurado. Ok, obrigada, Maiara. Obrigada pela presença dos alunos da Agência Experimental de Comunicação aqui da UX. Luiz Fernando, palavras finais para ti. A gente está chegando no finalzinho do programa. Essa lei foi aprovada em ano eleitoral. Quero saber de ti se tem alguma coisa a ver e o que está faltando para essa lei funcionar, propriamente dita. Bom, como qualquer lei que tramita no parlamento brasileiro, ela sofre a influência do campo político. Até nos finalmente ali teve inúmeros adiamentos em virtude de desentendimentos entre a classe política e partidos, mas isso não me parece relevante para a questão eleitoral. Não, pode ser, sim, potencializado, otimizado. O que importa salientar é que, sim, o Marco Civil ele é um documento positivo. Em resumo, ele nos beneficia. Mas, por um outro lado, nós também não podemos ver as coisas de forma simplista. Nós temos que ver que ele precisa e carece, desde já, de uma revisão e possível alteração. Porque, vejam só, nós estamos falando aqui sobre a questão do marketing dirigido. Eu esquecia de mencionar que hoje, por exemplo, o usuário da internet ele pode desabilitar esse rastreamento. Sim. Ele tem que ir lá nas ferramentas, tem que desabilitar. Ele pode fazer isso no site do Google, pode fazer no Facebook, que, por sinal, esses dias o Facebook anunciou que começaria a fazer o rastreamento. E por que o Facebook vai começar a fazer o rastreamento? Ora, é muito simples, porque eu não pago, a princípio eu não pago nada para fazer uma busca num site, por exemplo, do Google. Certo? Eu não pago para usar o Face, mas alguém paga. Claro. Esse alguém é o anunciante. Então, na verdade, o grande produto da internet, e as pessoas têm que saber disso, somos nós. Sim. Nós, usuários, que clicamos com o nosso mouse, acesso, nós é que somos o produto. Então, cada vez mais, e aí entra a questão da discussão da liberdade de expressão, e liberdade de expressão não é como a visão norte-americana, que é, no caso, para anunciante, é outra coisa, sim, certo? Sim. Aí que entra verdadeiramente, certo? Até onde vai essa liberdade de expressão e a questão da privacidade e intimidade. O Marco Civil fez uma diferenciação. Ele trabalhou privacidade e intimidade de formas diferentes. Antes, e estava muito forte a possibilidade, mas não vingou, de nós termos, ao invés do Marco Civil, nós temos uma lei policialesca, sim, claro, criminal, claro, para vedar aquelas situações de exposições íntimas de fotos de pessoas, etc. E isso não vingou, e não vingou com razão, porque, na verdade, a internet é muito grande. A internet não é só motor de busca, sim, não é só claro, Google, não é Face, ela é muito mais que isso. Claro. E sim, preservada a neutralidade. Mas, em resumo, eu confesso que estou muito preocupado com a ausência de uma agência específica. Até nós estávamos comentando aqui antes, que não se sabe exatamente quem vai gerenciar, quem vai fiscalizar. Tem a questão do comitê gestor, que a Anatel faz presença, mas é para um específico, uma atuação específica. Agora, o resto está em aberto. E, como eu disse,
O Brasil precisa não só fazer leis bonitas e bacanas, de vanguarda, mas precisa se preocupar em ter efetividade. E efetividade significa resultado. Claro. Dagoberto, para finalizar, podemos procurar o PROCON? Podemos dar o endereço, o telefone ou o e-mail? PROCON é na Visconde de Pelotas 449. O telefone é 151. É PROCON Caxias, @caxias.rs.gov.br. Eu só acho que rapidinho, tudo que é feito para melhorar a qualidade de vida do cidadão. Com certeza, com certeza. Gente, o programa chegou ao fim. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Realmente foi muito esclarecedor. Vocês todos, muito obrigada. Você que esteve em casa, muito obrigada pela companhia, que participou também das nossas redes sociais, Banda C3PO. O Rede de Olhares volta numa próxima e a gente encerra com a C3PO. Até mais! O abraço dela é quente, tem muito calor. Seu olhar é inocente, mas já viu muito terror. Ela é calma como o mar em uma noite de verão. Seu sorriso é tempestade, me faz perder o chão. Uma mulher muito madura, seu olhar é de menina. Ela se veste como quer, pode crer, ela alucina. Ninguém pode ir com ela, ela mesmo se domina. Se veste igual moleque, mas é toda feminina. Ela me faz perder totalmente a razão. Ela me faz virar totalmente o cabeção. Ela me faz perder totalmente a noção. Quanto mais eu penso nela, mais me sinto no verão. Ela me faz perder totalmente a razão. Ela me faz virar totalmente o cabeção. Ela me faz perder totalmente a noção. Quanto mais eu penso nela, mais a chapa esquenta então. Me fala a verdade, o que foi aquilo? O que tinha em teu abraço me deixou muito tranquilo. E por outro lado, me trouxe muita paz. Pode crer, tô viciado, pode crer, eu quero mais. Mas agora eu não sei, se falo eu prossigo. Os caras chegam com grana, chegam todos metidos, mas eu quebro essa banca. Eu tenho meu style, atitude, tenho de sobra. Pode crer que ela atrai, ela me faz perder totalmente a razão. Ela me faz virar totalmente o cabeção. Ela me faz perder totalmente a noção. Quanto mais eu penso nela, mais me sinto no verão. Ela me faz perder totalmente a razão. Ela me faz virar totalmente o cabeção. Ela me faz perder totalmente a noção. Quanto mais eu penso nela, mais me sinto no verão.